Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé. Você, sua família. A cada dia recebemos novos testemunhos de como Deus tem tocado desde crianças pequenas até pessoas bem idosas com a sua palavra através do devocional. Que eu e você possamos todos os dias acolher a palavra de Deus em nosso coração, porque é ela que transforma as nossas vidas. E por meio da palavra de Deus, o Senhor nos guia na direção, no sonho, no propósito que Ele tem para nós. Hoje estamos lendo no nosso desafio de leitura do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Você é meu convidado a ler todo esse capítulo hoje, a meditar na palavra de Deus. E aqui nós vamos ver como Deus transforma um limão numa limonada. Você sabia que muitas vezes, quando as portas se fecham em um lugar, em uma situação, é Deus querendo nos levar para outro lugar ou para outra situação? Você sabia que nada escapa do controle de Deus? E até mesmo quando vem uma perseguição, uma luta, uma dificuldade, tem um propósito divino em permitir que essas coisas aconteçam? Porque talvez através dessas coisas seremos aperfeiçoados ou até mesmo seremos direcionados a outros locais onde Deus quer que possamos fazer a diferença. Então não carregue mágoa nem rancor no seu coração. Entenda que até mesmo o mal que alguém faz para você pode ser Deus usando para levar você aonde Ele quer que você esteja. Vocês lembram da história de José no Egito? O rapaz José foi traído e enganado pelos seus irmãos e passou grandes dificuldades. Foi vendido como escravo lá para os egípcios. Mas por fim, quando ele encontra os seus irmãos muitos anos depois, 20 anos depois, e ele perdoa os seus irmãos. Ele já está na posição de governador do Egito. E ele diz: o que vocês fizeram a mim, não foram vocês, mas foi Deus que usou vocês, através do mal de vocês, para me fazer o bem e me trazer a esse lugar, a fim de conservar a vida em toda a terra. Ou seja, ele reconhece que até mesmo o mal que eles fizeram teve a permissão de Deus e estava dentro de um plano maior de Deus para conduzir ele aonde Deus queria que ele chegasse. E a mesma coisa que vai acontecer em Atos capítulo 8. Diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então aqui alguns de nós podem olhar, poxa, perseguição em Jerusalém, que coisa horrível. Agora a igreja fugiu, agora eles vão se calar. Não, nós vamos ver que não, porque se nós olharmos os capítulos até o 7 de Atos, nós vamos ver que tudo o que está acontecendo ali acontece em Jerusalém. Jerusalém era a capital de Israel, né? Durante o Império Romano ainda continuava sendo a capital espiritual do povo de Israel. Havia multidões em Jerusalém, mas era uma cidade. Porém, os apóstolos e os discípulos estavam concentrados em Jerusalém, porque ali Jesus morreu, ressuscitou, ali receberam o Espírito Santo, eles se reuniam no pátio do templo, eles adoravam. Israel era uma festa, Jerusalém era uma festa. A sombra de Pedro curava as pessoas. Então eles estavam todos felizes e todos reunidos no mesmo lugar. E estava tudo certo e era uma bênção. Porém, Deus permitiu uma perseguição. E com a perseguição eles foram para a Judéia e para Samaria. Olha só. No versículo 2 diz assim, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, aquele que havia sido morto no último capítulo conta. Fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os, prendia-os no cárcere, na prisão. Entre mentes, os que foram dispersos iam por
toda parte, pregando a palavra. Olha só, apesar da perseguição, a igreja não parou. Quando eles acharam, agora vamos terminar com a igreja porque espalhamos eles para todos os lugares. Gente, quando eles espalharam os irmãos, eles espalharam também a fé em Jesus. Porque antes era uma igreja numa cidade. Agora vão surgir igrejas em todas as cidades do arredor. Em toda a região. Diz assim, Filipe, que era um dos diáconos, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então aqui, a partir do capítulo 8, nós vamos ver a expansão do evangelho para todo o território de Israel, no início, e depois para fora, através do próprio Saulo que perseguia a igreja, que vai se converter, que Jesus vai tocar nele no caminho, vai falar com ele. A perseguição vai ser abalada e ao mesmo tempo a pregação vai aumentar, porque Saulo vai sair para pregar o evangelho para todo o Império Romano. Então nós vemos que a igreja não parou por meio da perseguição. A perseguição, as dificuldades, quando nós estamos com nossos olhares, nosso olhar focado em Cristo, não vai mudar a nossa fé e nem quem nós somos. Pelo contrário, as dificuldades talvez nos levem a lugares onde nós não chegaríamos porque estávamos acomodados. Quantas pessoas no meio de uma dificuldade financeira tiveram uma ideia e refizeram a sua carreira, reconstruíram a sua carreira, começando a estudar de novo, buscaram outros conhecimentos, ou até mesmo abriram um negócio. Gente, a maioria das grandes invenções surgiram em épocas de crise. A maioria das tecnologias que o ser humano criou surgiram em época de crise. Ninguém acorda de manhã com tudo tranquilo, na sua casa, com bastante recursos, com tudo bem, e diz assim, vou me esforçar hoje e vou inventar uma coisa nova. Não. Geralmente nós criamos, inventamos, fazemos algo novo quando estamos em apuros, quando precisamos de uma resposta, de uma saída. Então, a crise, muitas vezes, ela é permissão de Deus para que possamos nos desacomodar. Isso em todas as áreas. Até mesmo o seu casamento, meu amigo. Seu casamento, minha amiga. A crise no seu casamento, se você ouvir a voz de Deus, pode servir para que vocês tenham um relacionamento mais sólido, mais feliz. A crise no seu trabalho, talvez seja Deus fazendo você olhar para perceber que a vida não é só trabalho. Então veja, tudo tem um porquê de Deus. Temos que reconhecer isso, que a perseguição em Jerusalém não foi algo fora do plano de Deus. Foi uma permissão de Deus para que a igreja chegasse aonde ela não chegaria, porque estava, de certa forma, acomodada na tranquilidade de se reunir em Jerusalém. Então, queridos, vamos encarar as coisas da vida, as dificuldades, de um jeito diferente, como oportunidades de Deus para chegarmos e irmos aonde Ele quer que cheguemos, para fazer o que Ele quer que façamos. Mas para isso, ao invés de murmuração e reclamação, temos que ter um coração cheio de gratidão. Um coração conectado com o Pai, perguntando, Pai, o que o Senhor quer hoje, nessa situação que eu faça? E aí eu digo para você uma coisa, se você está respirando hoje, é porque Deus ainda tem planos para você. É porque Deus ainda tem sonhos para você, porque ainda existem coisas para você realizar, para você ser. Deus se importa com quem você é. Ele te ama e Ele tem um propósito para a sua vida a cada dia. Se você estiver conectado com o Espírito Santo, você vai ouvir essa voz, você vai entender e você vai ir para onde Ele quer que você vá. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, neste dia maravilhoso, pedimos a Tua presença sobre as nossas vidas e que o Senhor nos ajude nos dias de crise a enxergar o que o Senhor quer que façamos. Enxergar como uma oportunidade de crescermos e de, quem sabe, mudarmos, irmos a lugares diferentes, fazermos coisas diferentes, nos aprimorarmos. Ajuda-nos, Senhor, também no meio das tribulações, a não desfalecermos da nossa fé,
Pelo contrário, anunciarmos com mais ainda ousadia o teu nome, porque o Senhor continua sendo bom, mesmo quando coisas difíceis acontecem conosco. Pai, que possamos seguir o exemplo da igreja de Jerusalém, relatada no livro de Atos, capítulo 8. Que possamos, Senhor, ir a toda parte e anunciar o teu nome com graça, poder e autoridade. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero fazer 2 convites para você neste dia especial. Hoje é domingo. Primeiro convite, hoje à noite nós temos um grande culto da família da fé, aqui na Igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo, às 19 horas. Estaremos juntos, eu quero encontrar você, quero orar com você, e eu tenho certeza que Deus derramará sua bênção sobre nós, hoje às 19 horas. Venha participar conosco. Aqui em Novo Hamburgo, Nações Unidas 2804, coloca no Google lá, Encontros de Fé Novo Hamburgo, você vai encontrar o caminho, né? Segundo convite, gaste aí 3, 4, 5 minutinhos compartilhando o devocional, para que mais pessoas sejam fortalecidas, edificadas, aprendam a palavra do Senhor. Siga-nos também no Spotify, temos lá um canal devocional de fé. Estamos também no Deezer, Amazon Music e Apple Music. Um grande abraço, que o bom Deus abençoe o seu dia.